possível para poder lá na frente a gente estar em construção melhor. Então, eu não me incomodo de ser interrompida, é só levantar a mãozinha, falar no microfone, fazer algo que a gente possa conversar, tá bom, pessoal? Deixa eu... Vida também me orienta aí o que for necessário, se alguém comentar aí eu não enxergar. Vou tentar ficar com a apresentação aqui, mas vou terminar desistindo, você vai ver. Só para eu ver se o início se começa bem. Bem, já vi que está projetada para todo mundo. Acho que assim não está incomodando a apresentação, mas se vier a incomodar, a vida me fala e eu retiro. Então, dada a segunda edição, olha que lindo, já é a segunda edição, preste atenção agora, do Programa de Capacitações do CIP da Federal Rural de Pernambuco 2025. Aqui a gente começa a tratar sobre ciência aberta, conceitos introdutórios e recursos. Será ministrada por mim, Cleidiane, da UFRN, e Vânia Ferreira, da UFRPE. Essa apresentação depois vocês podem usar, compartilhar, fazer uso de estudos, tem algumas informações bacanas. Ela não está passando, vamos ver o que é, vou fechar aqui só para ver se ela... Pronto, acho que era a interferência da tela. Ok, pessoal? Então, eu tracei uma agenda para essa conversa. Ciência aberta, seus conceitos, qual é a referência da Unesco quanto à ciência aberta, e a última tela já deixa em alguns dos recursos que vocês irão para a prática amanhã. Então, ok, estamos aqui numa tela, eu gostaria que vocês olhassem para esse desenho. Aqui a gente precisa compreender o que está se passando nessas imagens. Nós temos um quadro de sala de aula, uma pessoa escrevendo, um outro que se diz, acredito ser o professor aqui atendendo ou configurando um robô, isso é a primeira imagem do lado esquerdo. Na central, nós temos aqui um atendimento disponível, que se pode ser um bibliotecário, pode ser até mesmo um professor, pode ser até mesmo uma copiadora. Isso aqui tem os materiais disponíveis. E aí, logo após o balcão, com os jornos, com os livros, com o atendimento, temos duas pessoas ali interagindo. Vamos configurar que seja um aluno com suas dúvidas, e o professor respondendo, já falando da programação, talvez, desse robozinho. E aí vem dois alunos, ou dois pesquisadores, ou dois professores, vem um público aqui correndo para esse balcão de atendimento. Então, aqui é uma representação imagética. A leitura imagética, para mim, ela é muito forte. Eu gravo muito bem as imagens. Então, ela nos deixa aqui... eu não vou perguntar a vocês agora, mas eu quero que vocês reflitam o que essa imagem transparece para cada um, né? Temos algumas palavras dizendo que são os fundamentos da ciência aberta, que se usa a transparência, que o material está disponível e gratuito, que é um material acessível. Aqui a gente começa a compreender um pouco do que é a ciência aberta e onde acontece essa ciência. Ok? Essa imagem está disponível num projeto de Portugal chamado Foster, aqui vai estar o endereço também para vocês acessarem. Passada a imagem, a gente vai compreender aqui três conceitos. O primeiro é da Michele Costa e do Fernando Leite, os dois são professores da UNB, lá do Departamento de Ciência da Informação. Fernando Leite foi diretor da biblioteca, da Biblioteca Central da UNB, até pouco tempo atrás. A Michele Costa foi aluna de biblioteconomia, mestrado, doutorado, foi bolsista há muito tempo do próprio IBIC, trabalhou com teve a prática de todos esses repositórios e tal, pelo IBIC, e depois passou para a professora da UNB. Os dois conceituam a ciência aberta, dizendo que ela representa uma renovada forma de produzir, divulgar e usar o conhecimento científico.
produzir, divulgar e usar o conhecimento científico. Tudo isso a gente faz na universidade, não é isso? A professora Sarita Albagli, ela conceitua ciência aberta como movimento dos movimentos. E aí a gente vai trazer um pouco da Sarita também, para entender o que são esses movimentos, o que foi esse movimento, o que é o que ela considera movimento dos movimentos. Para quem é da área e já acompanha as Confoas da vida, acompanha o desenvolvimento de repositórios, já se sabe que a gente vem lá do acesso aberto para hoje estar falando de ciência aberta. E falar de acesso aberto foi um movimento que até hoje ele perdura aí com seus percalços, caminhos, conquistas. Então, é mais ou menos isso que a gente vai trazer um pouco da Sarita, da professora Sarita. E aí, o projeto Foster, esse que eu comentei de Portugal, que já fica aqui, tem 2 endereços para acessar, que é um site da Fiocruz, que tem um curso sobre ciência aberta. Tudo que eu vou falar aqui é um pouco do que eu sei, é um pouco de onde eu sei que estão as coisas. Eu acho que o mais bacana é isso, é que vocês vão poder acessar e se aprofundar no que for mais necessário para cada um. Então, esse projeto, ele diz que a prática da ciência é de tal forma que outros podem colaborar e contribuir, ele já envolve aqui, ó, outros podem colaborar e contribuir, na qual os dados de pesquisas, as notas de laboratórios e outros processos de pesquisa estão disponíveis livremente, em condições que permitem a reutilização, a redistribuição e a reprodução da pesquisa e dos dados e métodos subjacentes. Aqui ele só detalha mais como é essa forma de produzir a ciência. Então, o projeto Foster, ele traz o detalhamento quando ele coloca dados e métodos subjacentes. Então, todo o trabalho que é feito, a parte metodológica, a parte de como foi feito esse trabalho, com quem foi feito esse trabalho, todo o processo envolvido para um resultado de pesquisa envolve a ciência aberta. Então, ela é aberta porque vários contribuíram, porque tudo que foi feito é transparente, porque todo o trabalho desenvolvido é disponível através de um licenciamento, e é permitido que outros possam também trabalhar daquela forma, redistribuir. Só uma pausa, hoje e o meu amigo, ele vai passar e vai para outra frente. Resolvido o nosso barulho. Vamos lá. Então, em continuidade, lembrem que eu não estou vendo mais vocês, tá, pessoal? Em continuidade, o que acontece aqui já trago uma imagem que eu achei muito bacana e eu vou vibrando quando eu conheço de onde vêm as historinhas, o que eu leio. E aí, esse texto é de uma palestrante que viria para a Confoa em Natal, que é a professora Eva Mendes. Só que quem trata e quem disponibiliza, onde eu encontrei, foi a professora Sarita. Então, eu assisti uma palestra da professora Sarita, a qual me trouxe essa tela da professora Eva Mendes, que é lá da... Eva Mendes é da Espanha. Ela está querendo tentar acompanhar aqui nossa conversa pelo celular. Só... Pronto, vai dar certo. Eu estou com o mesmo perfil, ia dar o mesmo problema que a vida estava enfrentando no início. E já deu, não tem... Deixa para lá. Vamos sem tela mesmo. Eu gosto de ver o movimento, eu gosto de ver as pessoas. Mas, enfim, o conceito que a professora trouxe no início, na primeira tela, eu coloquei movimento dos movimentos. Olha que lindo onde está esse movimento. Open Science. E aí, essa escrita, esse manuscrito, olha que riqueza. Ela traz manuscritos, e a professora Sarita estava explicando, e para quem conheceu e esperava um pouco da professora Eva Mendes aqui em Natal, ela tem a palestra, está gravada também na Confoa. Hoje ela faz parte de é membro de um conselho chamado COARA,
que é um conselho que trata também das renovações e da nova forma de fazer ciência. Ou seja, todo modo tradicional e todo modo de avaliação dessa ciência está sendo reavaliado no mundo inteiro. A gente sabe aqui no Brasil que a CAPES está com nova avaliação dos periódicos. A CAPES já fala da nova avaliação dos artigos, de como será as métricas a ser avaliada pelos artigos. Nós, de repositórios, de ciência aberta, de acesso aberto, estamos tentando entender como os repositórios institucionais, que já serão coletados pela Sucupira, estão intrinsecamente fazendo parte desse novo conceito, dessa nova forma de ser avaliada, né? Então, assim, nós estamos em uma fase de renovação, de reavaliação e de reaprendizado. Mais uma vez, é importante esse contato aqui com vocês. E aí, quando eu trago um manuscrito que está assinado pela professora Eva, aqui em 15 de fevereiro de 2017, ela nos traz tudo o que a gente vai falar aqui está dentro dessa escrita dela, de dados abertos, de ciência aberta, de metodologias abertas, de colaboração científicas abertas, de que todo o fazer da universidade é aberto. E a gente vai entender, pelo menos se a gente compreende a raiz que precisa ser, o porquê de que precisa ser aberto. E aí eu vou lembrar algo bem próximo a todos nós, que foram as vacinas que surgiram na época da pandemia. Ali foi uma prova para o mundo que a pesquisa da universidade científica, pesquisa validada, contribui com o mundo inteiro. Ele trouxe resultados para a nossa sociedade. E que essa prova de que esse conhecimento dos estudiosos que estavam desenvolvendo os processos para contribuição com a vacina, que são resultados de pesquisas muitas vezes demoradas e fechadas em grandes editores comerciais, que só se tem acesso quem paga para publicar e quem paga para acessar. Aí começa um grande movimento, que é o movimento dos periódicos, que a gente precisa abrir esses periódicos, a gente precisa de trabalhar de uma forma que o aberto precisa ser real, que o artigo que tem um dado, uma pesquisa, como os dados interessantes da vacina, importantes para uma prática real, para salvar vidas, que todo esse contexto precisa ser aberto. E, dada a emergência da época, ela foi aberta. E agora, se a gente não defende, se a gente não levanta a causa, se as universidades, se os institutos de pesquisas, ela volta a ser totalmente comercializada, como a gente já viu que alguns grandes periódicos já saíram do totalmente aberto e criaram suas vias de alguma forma para não ser fechado, mas ser comercializado, que é uma dificuldade também. Então, assim, essa imagem, como eu comentei, ela tem aqui publicações abertas, cadernos abertos, e a gente vai hoje falar um pouquinho de tudo isso que é aberto. Vou passar. Dado esse conceito inicial, eu quero ver se dá certo aqui, eu passar um vídeo de 1 minutinho, ele é rápido, 1 minuto e 44. Vou tentar aqui transmitir para vocês. Caso dê errado, eu deixo o link. Lidiane, se você quiser mandar o link, eu abro aqui e transmito daqui. Você quer? Você acha melhor a vida? Se você não conseguir, viu? Mas se você quiser tentar aí, tranquilo. Tá. Você tem a apresentação, você quer passar direto dela? Permite. Vocês conseguiram ver? Eu consegui abrir, mas eu não vi se vocês viram o vídeo. Não? Eu vou conseguir fazer diferente. Não, Cleitina, a gente não está vendo. Tá, então eu vou transmitir só o vídeo para ver se eu consigo.
Vamos ver se dá certo, vocês informam. A ciência aberta representa a abertura de todo o processo de produção do conhecimento, desde os dados científicos coletados nas pesquisas até as publicações. Apesar de ser um movimento bastante recente no cenário internacional, a ciência aberta está inserida num debate que surge há décadas na agenda científica, resgatando questões, por exemplo, como as limitações das métricas de avaliação da pesquisa. Sempre se entendeu que a ciência era um bem comum da humanidade, né? Mas, no entanto, historicamente, o conhecimento científico foi apropriado de alguma forma privadamente. Eu acho que o movimento de ciência aberta é uma tentativa de recuperar esse direito, né, e essa concepção primordial da ciência como um bem, né, inerente à humanidade. Quer dizer, lutar para que a ciência se torne um bem comum novamente, eu acho que é central nessa ideia de ciência aberta. A ciência aberta tem como princípios uma ciência mais colaborativa, a participação do cidadão em todo o processo de produção do conhecimento e o fortalecimento do compromisso social da ciência. Nesse sentido, a missão institucional e o projeto da Fiocruz está totalmente alinhado com esses princípios. E por isso mesmo é muito importante que a instituição se mobilize no sentido de como participar e aderir a esse movimento. Vânia, quer falar? Fica à vontade. Não, eu ia botar a palminha, que eu amo esse vídeo, é curtinho, mas é tão esclarecedor, né? Sim, ele é básico, super necessário. E eu acho o máximo quando ela termina a instituição, tudo da Fiocruz vai estar aqui na apresentação, tá? E quando ela fala, a instituição precisa fazer o seu. E aí eu entendo você está fazendo a sua instituição para um diálogo, que, como ela comentou, são décadas. E se a gente não iniciar como essas formiguinhas, trabalhando aos poucos, formando os nossos pares, conversando com quem está no dia a dia com nossa rotina, aí fica bem difícil da gente fazer ciência aberta. A ciência aberta, ela precisa começar, não é uma ciência fácil de ser executada, é uma ciência necessária de ser executada. Esse vídeo, ele é pequeno e ele mostra o impacto. São duas falas curtíssimas, mas que representam muito o fazer das instituições, representa muito o impacto na sociedade. Vamos lá, se alguém quiser comentar, vou puxar a apresentação novamente. Fico feliz que deu certo a gente passar o vídeo. E eu vou deixar essa capacitação para que todos conheçam também. Fazer ciência aberta, eu acho que é isso, viu, vida? É a gente conseguir passar para o outro o nosso saber, instigar o outro também a estudar o que você já está imersa. Bem, aqui tem também, por volta de 2020, eu acho, eu não lembro, mas eu tenho uns sites da UFRN, nós fizemos um evento aqui de acesso aberto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu trouxe algumas pessoas, e uma dos palestrantes era a Michele Costa. E ela abordou claramente, através de um livro que ela tem com o Fernando Leite, em 2019, os objetivos da ciência aberta. Então, a gente já viu alguns conceitos, a gente já viu defensores, tanto de Portugal quanto da Fiocruz, falando da ciência aberta. E aí a gente vai vendo que não é uma causa pequena, nem somente nossa. E aí, qual o objetivo dessa ciência ser aberta? Tem 4 objetivos que eu acho que é primordial e aprendizado para todos. Primeiro, precisa ser transparente, precisa estar disponível, ter o direito, ou seja, usar das licenças livres e ter uma colaboração científica. Aí aqui tem uma amplitude, que é a colaboração científica, são os membros de uma instituição, de outra instituição, da própria comunidade, da própria sociedade, de todo o envolvimento, de como as universidades, porque a universidade tem seus laboratórios, criam suas pesquisas, mas a investigação sempre envolve o outro. Envolve uma região, envolve uma escola pública, envolve
uma prefeitura, envolve um grande centro de investigação. Isso nunca é feito, nada se é feito só. Então, assim, essa colaboração precisa estar disponível, para estar disponível publicamente, precisa ser concedida uma licença, que é outro tema, vida, eu não sei se na capacitação de vocês tem envolvido, mas Creative Commons é algo que a gente também precisa estar abordando nas bibliotecas. Vamos, na próxima, você já está convidada. Ótimo! Olha, eu já me comprometendo. Depois dos objetivos, a gente começa a compreender, também nesse curso da Fiocruz, as dimensões da ciência aberta. Então, para eu atender a ciência aberta, eu tenho várias dimensões. Aqui são citadas 8. Acesso aberto, que eu vou trazer um pouquinho, porque isso é referência, é base para todo mundo, a gente precisa entender esse surgimento. Lembra o movimento dos movimentos? O primeiro movimento é esse, do acesso aberto. Aí eu trago um pouco sobre dados abertos, que é o foco, é o que está mais, digamos, à frente de quando se fala em ciência aberta, todo mundo quer saber se tem dado de pesquisa aberto. E aí existe o dado governamental, o dado aberto, a gente comenta um pouco, mas aprendi recentemente que a primeira iniciativa de dados abertos não foi o dado de pesquisa, foi o dado governamental, em 2007. Já se tratava de dados governamentais. É tanto que a gente tem uma portaria no país sobre dado governamental. E, em seguida, a gente tem que trabalhar dados de pesquisa aberta. São coisas distintas. Eu lembrei agora, eu abordei aqui o dado de pesquisa, mas aí a gente sempre vai tentar fazer a diferença, porque é importante que todos nós que trabalhamos em casas de formação saibamos conceituar e diferenciar e ajudar o outro. Projetos de ciência cidadã, que aí temos exemplos na USP, temos alguns exemplos que esse projeto de ciência cidadã, ele é um pouco mais diferente da nossa prática atual de academia de bibliotecas, mas a gente vai lembrar alguns projetos da própria universidade que traz a ciência cidadã, que envolve o público que não é o estudioso da pesquisa. Vamos dizer que é quem usa a pesquisa. Aí, revisão por pares abertas, também um contexto de que a própria conferência agora, estava almoçando com o pessoal, você viu, a gente manda um trabalho, esse trabalho vem com 2 pareceristas, eles dizem o que acharam, eles dizem o que pode melhorar, e tem o nome dele. Isso é ser o aberto, é ficar transparente quem está contribuindo. Você tem que entender que quem está fazendo uma análise criteriosa, que seja para aprovar ou reprovar, está recomendando algo de melhoria, então está colaborando. Essa pesquisa é o que a gente recomenda também para os periódicos, né? Revisão por pares abertas. O código aberto, que aí a gente já tem, quem é de bibliotecas, tem práticas em OJS, tem práticas em DSpace, que são códigos abertos que a gente pode customizar. E aqui a gente tem outra aula com o mundo do DSpace, ele está fantástico, a partir da versão 7. Existem várias melhorias na versão 7 do DSpace. Eu preciso também encaixar um tempinho para ter fala, até na própria Rede Nordeste, sobre o DSpace 7, 8, 9. Códigos que a gente pode manusear, colocar à mão. Aí vem o caderno aberto de laboratório, que são cadernos fantásticos, que a história tem muito isso, que são os manuscritos anotados com as experiências, com o que acontece verdadeiramente durante o processo de investigação da pesquisa. Nós, de repositórios, precisamos também atender essa comunidade dos laboratórios, de alguma forma. Esse 7º ponto aqui abordado ainda pela Fiocruz são os recursos educacionais abertos. Aqui envolve o PIBIB das instituições, aqui envolve trilhas potiguares, aqui envolve projetos que a instituição, as nossas instituições, as universidades, os institutos, fazem, produzem e inserem dentro de um drive. E aí a gente conhece pouco. Mas apareceu a forma das recomendações deles estarem de frente, estarem públicos. E as redes sociais abertas, e as redes sociais científicas abertas, tem algumas, e essas redes eu não puxei aqui como tópico, mas fica o ResearchGate como um exemplo, alguns Instagram trabalham só métricas de periódicos, e aí a gente tem várias contribuições científicas, essas eu acho que são até as mais usuais.
Dentro dessa minha apresentação, tem um slide aqui que não é meu. E aí a gente vai compreender o que que é isso aqui. Isso aqui é uma apresentação que eu considero fantástica, que foi de um... Essa apresentação foi de 2018, ela está disponível no primeiro encontro de ciência aberto da CAPES. A CAPES resume, organizou e concentrou alguns estudiosos de Brasil, tem até o doutor Eloy de Portugal, e uma dessas apresentações tem a Bianca Amado, tem a professora Sarita, e na apresentação da Bianca, em 2018, ela apresentando tudo que o IBICT faz, né, enquanto Brasil, enquanto comissão de frente de apresentar essas demandas para as instituições e para os institutos, ela traz essa apresentação e, para mim, é um afago aqui quando ela coloca em 98 a Cielo. Na verdade, eu trabalhei como aluna de biblioteconomia em 97, no stand da Cielo, em uma SBPC aqui em Natal. Então, esse grande evento da Sociedade Brasileira de Pesquisas Científicas, SBPC, ele promoveu o lançamento do Cielo e, na época, foi sediado aqui na UFRN. Então, parece que eu gosto de evento, porque eu, aluna de biblioteconomia, me encontrei numa foto trabalhando para o stand da Cielo, em 97. Na linha de tempo apresentada pela professora Sarita, a professora Sarita também traz uma linha de tempo, mas eu não a trouxe não. Trouxe só a da Bianca. E aí, aqui a gente vai, quem é também desse movimento de biblioteca, vai entendendo um pouco os periódicos, essa grande base de periódicos, a Cielo, a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações TED, que lançada oficialmente aqui no Brasil, ela não colocou aqui, mas foi um projeto em 2005, implementado em 2006, igual ao dos repositórios que foi lançado em 2009 para 2010. E até hoje, e principalmente agora em 2025, está sendo um marco, o que vem da Biblioteca Digital de Tese e Dissertações, que antigamente o soft TED, hoje o soft já é de Space. E em 2025 está sendo avisada que já está sendo coletado pela CAPES. Então, assim, tem uma linda dessa Biblioteca Digital de Tese e Dissertações. O nosso OJS, que em 2003 foi disseminado no Brasil com essa tradução, o sistema eletrônico de editores, mas nada mais que nada menos do Open Journal System, voltou a ser usado como OJS. E aí vem em 2005 um marco grande, que foi o Manifesto Brasileiro de Apoio a Acesso Livre. Então, assim, considerando esses anos aqui, a gente vai vendo os movimentos crescentes. Aqui tem várias Confoas, e eu faço aqui duas correções na apresentação da Bianca, tanto o lançamento da Cielo, que foi em 1997, quanto em 2017, nós temos a sétima conferência em Fiocruz, Rio de Janeiro, e aqui isso foi não foi o surgimento, mas foi um Instagram do IBICT que tem uma foto nossa da Rede Nordeste de Repositórios Institucionais. Não foi implementação, porque o nosso surgimento foi em 2015 e em 2017 foi uma divulgação que houve de um despertar da Rede Nordeste, aí a Bianca colocou aqui Rede Norte. E aí veio o manifesto de dados de pesquisa por volta de 2017 para frente. Dados de pesquisa, como eu comentei, o dado governamental foi lá para 2007. Isso aqui é só para mostrar que o Brasil tem uma trajetória, tem um trabalho lindo nessa linha de tempo de acesso aberto no Brasil. Entendido esses conceitos gerais de ciência aberta, eu vou traçar aqui, dentro da ciência aberta, nós temos colocado pela Fiocruz dimensões, nós temos colocado pela Unesco como práticas, nós temos colocado como recursos, nós temos várias formas de fazer a ciência aberta acontecer. Ela não é uma ciência única, é um compartilhamento imenso de várias atividades que a universidade traz. Então, a gente volta para a nossa base inicial, que é o acesso aberto, que precisa ser... A gente não faz ciência aberta sem acesso aberto. Então, por que se tratar e se falar de acesso aberto ainda? Nós temos um movimento da Declaração de Budapeste, que é conhecida internacionalmente como BOAI,
E aí aqui eu trago a definição do que é o acesso aberto para uma reflexão e uma ampliação dos conceitos, né? O acesso aberto à literatura científica revisada por pares significa a disponibilidade livre na internet, permitindo a qualquer usuário ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral desses artigos, recolhê-los para indexação, introduzi-los como dados em softwares ou usá-los para outro qualquer fim legal, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, que não sejam inseparáveis ao próprio acesso a uma conexão à internet. As únicas restrições de reprodução ou distribuição e o único papel para o direito autoral neste domínio é dar aos autores o controle sobre a integridade do seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado. Então, assim, é uma definição ampla, profunda, do que a gente precisa para que seja acesso aberto. E aí vem a reflexão, né? Como trabalhar o acesso aberto nos nossos artigos, periódicos, de eventos, de qualquer trabalho, de qualquer revista que a gente venha a ler, a gente compreender se ele é de acesso aberto, de onde vem esse contexto, de onde vem esse estudo, se a gente está pegando de uma ferramenta confiável, é um reflexo do que de onde a gente começa esse acesso aberto. E aí, Bianca Amaro é uma das autoras que fala muito de movimento de acesso aberto. Ela tem textos que trata como MAA, é algo que a gente pouco fala, por isso que eu abordo um pouquinho, só para a gente saber de onde vem. Então, o movimento do acesso aberto vem dessa BOAI, dessa grande declaração que aconteceu em um movimento de Berlim, Budapeste e Bethesda, ficou reconhecido internacionalmente em 2002, e a partir de 2002 ela traz marcos de 10 anos da BOAI, 15 anos da BOAI, 20 anos da BOAI. É algo que vem sendo mastigado novamente para quem está à frente desses conceitos, desses estudos, desse movimento. Durante essa declaração, surgiu e firmou-se em 2004 as duas grandes estratégias que trata do movimento do acesso aberto. E são as vias verdes e a via dourada. Via verde, a defesa do que é publicado esteja disponível em repositórios, e a via dourada do que é produzido seja publicado em revistas de acesso aberto. Até hoje a gente luta por isso, e hoje a gente fala de um termo, deixa eu ver se eu coloquei aqui, do acesso aberto. A gente deixou de falar um pouco, historicamente é muito bem conceituado, a gente sempre retrata as vias verdes e as vias douradas. Já no contexto atual, a gente vem falando muito do acesso aberto diamante. E aí eu achei importante a gente trazer aqui o que é esse conceito do diamante open access, né? Que é um modelo de comunicação acadêmica em que os resultados da pesquisa estão disponíveis abertamente, sem cobrança de taxa aos autores ou aos leitores. Nesse modelo, todos os elementos relacionados ao conteúdo são liderados e pertencentes às comunidades acadêmicas. E aí, o acesso aberto diamante, ele vem reforçar a ciência e o conhecimento como um bem comum. Um dos textos da USP, e eu deixo o endereço, ele coloca, né, o conhecimento é o nosso bem mais valioso e um bem público que deve ser amplamente compartilhado para garantir a sustentabilidade do nosso planeta e do futuro. A revolução digital proporciona uma oportunidade sem precedentes para difundir resultados e ideias científicas em todo o mundo de uma forma instantânea para benefício de todos. Aqui está reforçando o conceito da ciência aberta. Então, o acesso aberto diamante, ele contribui com essa ciência aberta, ele reforça essa ciência, onde a gente precisa que todo o modelo da pesquisa seja aberto, que tudo seja em colaboração científica. A gente falou um pouquinho sobre... São pinceladas, tá, pessoal? Isso aqui não são nada de textos aprofundados, mas são pinceladas e reflexões para a gente entender
a base conceitual da ciência aberta. Uma base forte é o acesso aberto, como eu comentei. Eu vou falar um outro forte, que é o dado de pesquisa. O acesso aberto em algumas práticas Vida vai mostrar amanhã, que já faz parte da nossa rotina no dia a dia. Já precisa fazer parte, a gente busca formas de fazer parte, mas a princípio a gente só está estudando o que é esse dado de pesquisa, diferenciando o que é esse dado de pesquisa. Aí eu trago uma das imagens que eu comecei a refletir, a aprender, eu fiz algumas apresentações no ano passado, para a equipe do Portal de Periódicos, para os editores das revistas aqui da UFRN, para a comunidade da pós-graduação aqui da UFRN, sobre o que é um dado de pesquisa, onde depositar os dados de pesquisas da produção da minha instituição. Dito isso, depois de 3 apresentações com 3 públicos variados, porque eu abordei pelo evento do Portal de Periódicos, fórum de editores que a gente tem aqui na UFRN, coordenado por Mariana Ioli, que também faz parte da Rede Nordeste, eu abordei na Pró-Reitoria de Pós-Graduação para professores, coordenadores de curso. Eu abordei para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Feito isso, mesmo assim, até um prazo que eu precisava, curtíssimo, para apresentar alguns dados de pesquisa numa base nacional, eu não tive nenhum dado depositado. Chega, falo baixo. Calma. Olha só, eu fiz 3 sensibilizações. Eu precisava de dado depositado no Deposita Dados do IBIC. Eu não tive nenhuma contribuição depois de 3 apresentações na minha instituição. E eu tive, sim, eu cumpri com dado meu, com dado do meu esposo, com dado de um colega de trabalho. Aí nós fizemos 3 depósitos dos dados de pesquisa. Só para vocês sentirem como, de vez em quando, a gente precisa ainda fazer mais. Só isso, tudo que a gente fizer ainda é pouco. E aí, esse ano até a gente está se encontrando aqui no próprio núcleo de dados de pesquisa, que é outra frente que eu trabalho via rede, via IBIC, via RNP. A gente está trazendo o pesquisador bibliotecário como o bibliotecário como pesquisador. A gente está tentando identificar quem tem a pesquisa enquanto bibliotecário. Eu mandei uma pesquisa que foi feita de uma análise do nosso portal de periódico, das nossas revistas com o Diadorim para a Confoa. Então, foram esses dados que eu coloquei no Deposita Dados. Eu aproveito para mostrar uma dificuldade e apresentar um convite. Quem for aqui bibliotecário, ou como o meu colega de trabalho, que não é bibliotecário, mas é mestre em História, e tenha dados produzidos em alguma etapa da sua pesquisa ou de seu trabalho de evento que tenha sido enviado, tenha sido já apresentado, fale conosco, nos ajude, coloque no Deposita. A gente tem uma equipe que é formada por uma bibliotecária da Federal da Paraíba, que é Ana Lopes, e a bibliotecária Vanessa Cavalcante, que é do IFRN. A gente marca individualmente um Meet e a gente ajuda a compreender sua dúvida de pesquisa de dado, do que é um dado de pesquisa, e ajuda a depositar no Deposita. Aqui, Vida, é um outro trabalho de formiguinha, é começando com os bibliotecários a fazerem dessas equipes, desses profissionais que trabalham em bibliotecas. Eu puxo muito bibliotecários, gente, mas são para as equipes que trabalham em bibliotecas, para as pessoas que estão na academia trabalhando e fazendo seu mestrado e fazendo seu doutorado. Vamos voltar e olhar para as nossas pesquisas. E aí eu digo que é sempre tempo de aprender. Eu estava na Confor semana passada e eu comentando com a professora Célia Barbalho, que estava no evento da Confor até quarta, quinta-feira, e veio para Natal dar uma palestra na sexta. Quando eu explico para a professora Célia o que foi o meu mestrado, ela disse: você já fez um registro do software? Aí eu disse: não. Ela disse: vai fazer quando chegar em Natal. Segunda-feira eu quero você fazendo isso. Eu disse: tá certo. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. O meu produto técnico do mestrado eu ainda vou registrar como software, porque até antes da professora Célia a gente não comentou sobre isso e eu não fiz. E ela estava me apresentando que um produto que eu fiz, que é um software de importação de dados de um sistema acadêmico para um DSpace, esse software é aberto, esse software precisa estar registrado. Vou fazer esse registro
apresentar a segunda versão dele, que isso é um produto técnico que fortalece o programa de mestrado de onde eu venho, que eu vou adentrar como doutorado, e que eu nem coloquei no Lattes, e Vida hoje já me apresentou como doutoranda. Eu estou imergindo, e minhas aulas começaram semana passada, eu faltei porque estava na Confoa, mas eu garanto, Vida, que quarta-feira eu estou com os dois pés como aluna, para etapas de aula, né? Então, gente, é isso, é esse aprendizado que agora, no início que eu vou falar do dado da pesquisa, e eu volto a dizer, eu trago acho que 2 imagens, que são imagens que representam exatamente. E no final trago a definição de dado de pesquisa, começando com a imagem para a gente entender aqui. Um pesquisador de frente a um computador, essa pesquisadora aí, ela é da área de saúde, tá vendo? Tá de blusa branca, tem uma seringa, acredito que genomas, DNA, tem ali aquela apresentação para mostrar que todo o mistério da pesquisa está lá, sendo investigado por alguém. Quando a gente inicia uma pesquisa, existe um planejamento dela, e aí depois a gente vai saber que vai fazer uma coleta, e essa coleta vai ser questionários, instrumentos científicos, gravações, grupo focal, entrevista, tem várias formas da gente usar esses instrumentos para analisar a nossa própria pesquisa. Essa pesquisa entra em processamento, que a gente chama que é a análise, e essa análise tem todo um resultado. Muitas vezes esse resultado, ele vai para ser um artigo, ele vai ser a tese, ele vai ser a dissertação, ou seja, ele vai ser o produto. E a gente já sabe que esse produto tem um caminho a ser guardado, que é os repositórios de publicações científicas, os famosos repositórios institucionais. Os repositórios, existem 15 anos de repositórios no Brasil, implementados, digamos, pelo grande fomento que foi 2009, 2010, que foi o edital surgido em 2009, lançado em 2010 para 37 instituições que foram abraçadas, aprovadas pelo edital FINEP e BIC. No caso da minha instituição, fez parte desse pacote. E comemoramos em maio, e está lá no site várias apresentações desse evento. Eu divulgo pouco, mas estão todas as apresentações e estão todas as fotos, até sem a triagem das fotos, lá no site do repositório. Afinal, eu posso botar o endereço aqui no chat. Enfim, esse dado que a gente estudou, que foi analisado, que foi publicado, o dado em si, a gente nunca lembra dele. Onde estão os nossos formulários, aonde estão os áudios das nossas gravações, onde estão as tabelas que nós consultamos, as imagens que nós consultamos, para fazer a nossa pesquisa. É de tudo isso que eu estou falando que existe um lugar para a guarda, para que o outro possa fazer o reuso desse dado e, assim, promover uma reutilização. A gente tem que deixar ele disponível, interoperável, que os sistemas possam ser contribuídos para que esse reuso aconteça. Assim, a gente vai estar cumprindo os princípios FAIR, que é de acesso, de interoperabilidade, de uso e reuso da informação. Essa é o que diz essa informação, basicamente, e essa eu ainda gosto mais, porque ela traz basicamente o extrato do nosso fazer. Olha só, nós trabalhamos em biblioteca, nós trabalhamos com repositórios, nós estamos à frente da pesquisa científica no contexto da disponibilização dela pronta, que a gente chama ela publicada. Então, as teses, a gente sabe que vem ou em papel para a biblioteca, por muito tempo foi assim, digital vem para os repositórios, ou para uma biblioteca digital de teses e dissertações. Os nossos artigos que os programas solicitam, que a gente faz, muitas vezes até pós-tese, pós-mestrado, ou antes ou durante, vão para as revistas, que as revistas estão concentradas em portais, em grandes bases. Existem as patentes, que também são registradas. E aí a gente pensa, o nosso fazer desse dado, por onde ele fica? Normalmente, pelos drives da vida, não é isso? Onde e como estão armazenados. Aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo a gente garante esse armazenamento em nuvem? Eu trabalho em uma nuvem da instituição da UFRN, hoje eu não estou eu estou em casa, minha filha está doente, eu não pude ir ao trabalho, então eu estou com o meu e-mail Gmail, minha conta própria. E eu tenho partilhado o meu Gmail próprio com o meu Gmail UFRN,
porque durante a desovação de contrato, não lembro se foi dezembro ou foi janeiro, mas enfim, existe um período aí de um acordo financeiro da instituição com essa nuvem, e a gente perdeu o acesso. Então, assim, até quanto e qual a segurança que nós temos de nossas informações gravadas em um pendrive que hoje a tecnologia lê, amanhã pode ser obsoleto. Gravado em computadores, como agora, antes do doutorado, antes da Confor, meu computador quebrou. Eu estou com tudo preso lá, não tem quem ligue o computador, ainda não resolvi. Estou com outro aqui, né, conversando com vocês. Então, é uma tecnologia, uma forma de guardar que nada garante. O que a gente está trabalhando com o pesquisador das grandes instituições, com as grandes pesquisas, é que os dados de pesquisas precisam ir para os repositórios para que essa preocupação e essa responsabilidade do dado da pesquisa fique guardada em repositórios de dados de pesquisa. Aqui é uma reflexão para a gente compreender o quanto a gente precisa ser cuidadoso com esse dado de pesquisa. Aí aqui eu trago uma citação, uma definição de uma colega, Aline Alves, que é da Fiocruz, do nosso grupo do Núcleo de Dados de Pesquisa. A Aline coloca que consideram-se dados de pesquisa todo e qualquer tipo de dado, em suporte físico ou digital, que foi coletado, observado, gerado, criado, produzido, processado, durante uma pesquisa para validar resultados de um estudo. Eu achei uma definição completa, e aí eu trago para vocês. Trouxe a imagem para lembrar um desses dados, como é que eles surgem na universidade, a outra imagem para lembrar da preocupação da guarda desses dados, e uma definição aqui para fechar a nossa fala sobre o dado aberto, dado de pesquisa. E eu vou trocar o slide, nem é só dado aberto, é o dado de pesquisa. Aqui ficou dados abertos, mas é dados de pesquisa. Porque, como eu comentei, dados abertos existem dados governamentais, que o governo já tem portaria, que implementa que os dados, que aí tem interferência com a LGPD, que a gente tem que ter respeito aos dados pessoais, dados sensíveis, é outro contexto, acho que vocês já viram sobre isso. E o dado da pesquisa, que é o que está intrínseco ao nosso resultado, que é o que a gente, enquanto ciência aberta, trata, fala, porque o dado governamental ele já está atendido por outra vertente da própria instituição enquanto resolução governamental, que é o dado administrativo. Lá é um dado administrativo da instituição e do fazer, e aqui é um dado da pesquisa dos membros da universidade. Posso continuar? Tem dúvida aí de dados, ou a gente pode entrar em uma outra dimensão da ciência aberta, tratada como recursos educacionais abertos. Se eu estiver rápida, vocês falem, porque eu estou tentando falar devagar, vida, sou um pouquinho acelerada, mas está dando certo. Quando eu falo de recursos educacionais abertos, aqui é fantástico. Pode continuar, querida, está ótimo. Os REAs, eu já trago uma definição da própria Unesco. Então, assim, aqui na UFRN a gente já fez algumas iniciativas e foi bacana, porque o repositório, a comissão recebeu a demanda institucional na UFRN pelo programa PIBID, que é um programa de bolsas para iniciação à licenciatura. Então, os cursos de pedagogia e N outros, história e tal, todo mundo que trabalha com licenciatura tem a bolsa PIBID, tem um trabalho efetuado entre a universidade e as escolas fora da UFRN, a pública, a estadual, a particular, mas que seja fora da UFRN. É onde esse aluno da iniciação científica, da iniciação à licenciatura, vai criar projetos, vai praticar, vai muitas vezes aprender e gerar produtos. Por que eu estou falando disso? Porque foi a demanda que surgiu a primeira vez que veio recursos educacionais abertos para o RI e o UFRN. E aí eu trago aqui da Unesco que os REAs são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer meio, digital ou não, que sejam de domínio público ou tenham sido lançados sobre uma licença aberta, que permita o acesso, o uso, a adaptação e a redistribuição, sem custos para outros e sem restrições ou com restrições limitadas. A Unesco aqui, ela define muito bem o que a gente não compreende ser um REA, mas basicamente são produtos
originários entre a academia e extramuros universidades, mas que sejam de acesso e de domínio público. Ou seja, eu tenho que ter um conteúdo produzido com membros da instituição, com membros fora a instituição, que tenha licença aberta. Então, só é um REA se tiver uma licença. Porque o domínio público ou a licença aberta tem que estar declarada, mesmo que tenha alguma restrição. Olha, sem custos para os outros, então não posso cobrar. Então, na licença, já não pode ter aquela o cortezinho do comercial, ou seja, não posso comercializar, sem custos para os outros e sem restrições. Eu não posso restringir. O que é restringir uma licença? É dizer, Vida não pode usar essa apresentação. O que é deixar aberta? A Vida pode usar essa apresentação. Sem custos, sem restrições e com restrições limitadas. Então, se eu não posso comercializar, se eu não posso restringir, eu posso restringir com limite, com restrições limitadas. Eu só não posso fechar totalmente. Então, tem que ser uma licença aberta, mesmo que mas que ela seja aberta. Ela sendo aberta não pode ser comercializada e ela precisa ser compartilhada. E que eu trago aqui mais de REA. Em uma das formações que eu faço aqui na UFRN, com o grupo da licenciatura, que os professores tiveram que estudar o que são esses REAs, tiveram que promover capacitações internas na própria instituição, com os alunos. Eu lembro que teve uma apresentação que eram 700 bolsistas, só para você entender a dimensão dos REAs nas licenciaturas. E a literatura do REA, que eu não trouxe muito, mas eu trouxe algo que fortemente está basicamente intrínseco ao nosso fazer de ciência aberta, que eles têm a literatura começa com 4 R's e depois com 5 R's. São princípios da liberdade do software livre, que um autor chamado Willey estabeleceu em 2007, que seriam os 4 R's a princípio, né, que eles determinam a abertura dos REAs, sendo ele, a princípio, reuse, revise, remixe e redistribua. Em 2014, esse mesmo autor acrescentou mais um R de liberdade, ampliando, então, para os 5 R's. E aí eu trago aqui os 5 R's, que é de reusar, que é a liberdade de usar o original em distintos conceitos. O revisar, a liberdade de adaptar, melhorar o REA para adequar às suas necessidades. Recombinar, combinar e fazer misturas, colagens de um REA para outro REA. Redistribuir, liberdade de compartilhar o REA original e a versão criada. Reter, que é a liberdade para fazer cópia e aguardar o reuso em qualquer dispositivo pessoal. Então, assim, quando a gente encontra esses 5 R's, a gente também encontra a própria ciência aberta no que se diz necessário em compartilhamento, no que se diz necessário em reusar, em reutilizar. Esse REA não é uma invenção de um PIBID, esse REA é uma recomendação da Unesco. A gente vai chegar em um documento que são as recomendações da Unesco, e uma delas fica essa responsabilidade para nós, equipes de frente de bibliotecas e repositórios. Aqui é um slide que Vida chama de didático. Os REAs devem ser usados para ampliar o acesso a recursos educacionais e de pesquisa científica aberta, melhorar os resultados da aprendizagem, aumentar o impacto do financiamento público, capacitar educadores e estudantes para se tornarem co-criadores do conhecimento. Esse processo de co-criação é bem interessante. Isso aqui a gente vê, pelo menos aqui na UFRN, eu vejo no programa chamado Trilhas Potiguares. É um movimento de extensão que a Pró-Reitoria de Extensão leva coordenadores, professores, estudantes para trabalhar em prefeituras, em municípios, por uma época, desenvolver um projeto. Existe uma seleção, existe um desenvolvimento, existe uma produção de conteúdo, como cartilhas, como prontuários, como guias para bibliotecas, na formação de criação de bibliotecas escolares, de instrutor.
Esses produtos, como eu estou falando, de folder, folheto, panfletos e infográfico, vídeo explicativo sobre doenças sexualmente transmissíveis, são contextos da universidade que precisam ser transformados em contextos, em linguagem populares, para que a comunidade fora da universidade compreenda esses recursos que estão sendo apresentados no dia a dia. Esses são os produtos REA. Esses produtos REAs precisam estar disponíveis. E aí, um dos locais, podem ter repositórios próprios de REAs, mas um local definido que eu abraço a causa e que pode ser muito bem utilizado é o próprio repositório institucional, pode conter REA. São poucos que contêm, mas a gente pode promover isso e ampliar, ser melhorado. Dito isto, água e jujuba de cupuaçu que eu ganhei da Rede Norte, para continuarmos nossa conversa, mas que não está muito longa, já passei da metade, pessoal. Uma outra dimensão comentada pela ciência aberta, necessária, e aí eu lembro bem do portal da USP, que trata de projetos, lá tem uns 3 exemplos de projetos de ciência cidadã. Eu falei do REA enquanto produto. A ciência cidadã, ela é o processo, ela é o envolvimento do público não acadêmico no processo da pesquisa científica, seja a pesquisa orientada para a comunidade ou para um nível global. Então, eu não vou me aprofundar, não tem como, mas são muitos conceitos e são muitas dimensões, e eu comento aqui algumas, saibam que essas não são todas, tem muita coisa ainda para a gente trabalhar e se aprofundar, e entender que a própria universidade trabalha toda essa ciência aberta. Por exemplo, o projeto que eu falei de trilhas potiguares, ele envolve um projeto de ciência cidadã, e depende de cada vertente daquele projeto, né? O Trilhas, eu estou falando num contexto amplo do projeto de extensão. Dentro do Trilhas tem vários subprojetos. Então, a ciência cidadã, ela emerge aí, e ela traz, o resultado da pesquisa depende também do colaborador, depende também da comunidade. Então, a comunidade, muitas vezes, ela é usada, e ela usa do resultado da pesquisa. E a ciência cidadã é para a gente trazer esse público para o processo. Então, é só dito isto, e eu deixo slides ou sites para você encontrar. Aqui foi a última dimensão que eu trato, ciência aberta, e a gente adentra nas recomendações sobre ciência aberta da Unesco. São alguns pontos que eu trago aqui nesses slides para a gente compreender que essa união de países envolve representantes de 193 países. Então, quando eu falar, é assim que eu vejo, as recomendações sobre ciência aberta são recomendações de acordos aprovados, discutidos e trabalhados de 193 países. Então, para essa recomendação surgir em 2022, 21, está aqui a data. Acho que em 2012, 2013 já estava se falando disso, nesses acordos. 2019 tem a recomendação só para REA. E aí o documento oficial, e que reúne tudo do que tinha sido tratado, foi em 2021, que traça essas diretrizes diversas e que tem o forte da ciência colaborativa, e o mais forte para nós fica as diversas mudanças no universo científico. Porque até então estava tudo muito bem definido tradicionalmente como era que trabalhava. E na hora que se exige ser colaborativo, na hora que você tem um artigo que você tem que dizer quem faz o quê, qual faz a parte daquela colaboração, na hora que a gente tem que declarar uma avaliação por pares aberta, na hora que a gente tem que trazer um produto que foi desenvolvido, por exemplo, quando a gente faz o Trilhas, que é um projeto de extensão que envolve sociedade, a gente faz o projeto, aquele produto é apresentado e às vezes disseminado só lá, na comunidade. O compromisso ele é maior do que isso, ele é de declarar os envolvidos como projeto de ciência cidadã, declarar o produto como um recurso
educacional aberto em repositório institucional. Então, vocês começam a ver que essa teoria começa a ser mudada e a prática começa a chegar para os profissionais que trabalham com isso. Então, aqui é a capa dessa cartilha recomendatória, assim, é interessante que todo mundo veja. É um documento que aborda essas recomendações detalhadas para alguns tipos de publicações. Aqui é um recorte que eu busco para apresentar dados de pesquisa nas instituições, porque como é algo que vai envolver o pesquisador-professor, o aluno do professor, que agora começando um mestrado, começando um doutorado, necessariamente precisa ter um olhar mais delicado para declarar sua pesquisa, sua forma de fazer, é uma exigência maior. Não é só fazer, é provar e mostrar como fez. Então, a gente não leva só, somos nós que estamos solicitando isso. De forma alguma, jamais. Isso é um trabalho gigantesco, é um trabalho sério. É uma recomendação que vem para todos, não vem só para o bibliotecário. Ela vem lá para o professor, para o coordenador da pós-graduação, para o professor de pós, até chegar na graduação. É um trabalho de toda a nossa academia. Aqui está destacado em vermelho o dados de pesquisa aberto. Do lado tem recursos educacionais abertos, softwares abertos, e aí vai. Aqui é o conhecimento científico aberto, envolve infraestruturas de ciência aberta, o engajamento de todos os atores sociais, aqui eu falo da universidade e os de fora, e um diálogo aberto com outros sistemas de conhecimento. Quando a gente fala em dado de pesquisa, esse planejamento envolve outros softwares, então é uma conversa com outra, que já envolve inteligência artificial hoje, que o mundo começa a ampliar o fazer. Então, a ciência aberta aqui no documento da Unesco, ela é definida como um construto inclusivo, que combina vários movimentos e práticas, que tem o objetivo de disponibilizar abertamente conhecimento científico multilingüe, torná-lo acessível e reutilizável para todos, aumentar as colaborações científicas e o compartilhamento de informações para o benefício da ciência e da sociedade, e abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico a atores da sociedade, além da comunidade científica tradicional. Gente, é mais profundo esse conceito, e eu vou dar um exemplo. Existe uma produção, que eu não sei se, que até vou deixar vocês curiosos, porque é de Luiz Gonzaga, então, assim, é uma produção linda, que defende que demonstra o poder da nossa região, e que o Senai, eu ganhei essa produção de uma colega bibliotecária do Senai Fortaleza, Ceará. E eles produziram uma obra que é a biografia de Luiz Gonzaga. Primeiro que é uma caixa que parece um disco, ela é linda. Essa caixa dentro tem da produção de um livro, com toda a história, com todas as capas de discos, com uma produção de informativos tem a réplicazinha da carteira de identidade, da carteira de bolso, com um ingresso de entrada no show. Enfim, é um material riquíssimo. E imagético nem se fala, né? Tem como é que a gente chama de cantores, de atores famosos, aqueles posters bem grandes? Tem também Luiz Gonzaga representado. Bem, bem bonito mesmo. Mas o mais importante, que eu quero chamar a atenção para essa obra, é que ela tornou acessível para todos. Sabe como? E o que é tornar acessível para todos? É grande. Você pode ler o QR Code e esse QR Code, ele é a leitura da obra. Então, quem não sabe ler, pode ouvir. É pensar no público de Luiz Gonzaga, que é um público de analfabetos, das pessoas que gostam desse forró antigo. Isso é muito bacana. Então, assim, é só um exemplo para que a gente na academia lembre de quem não está letrado, de quem não sabe ler, lembre de quem não visualiza, mas pode ouvir, lembre de quem precisa da letra ampliada. Então, envolve vários tipos do acesso
até a acessibilidade, eu estou lembrando agora. Então, são requisitos riquíssimos que a ciência aberta traz para a nossa reflexão, para o nosso fazer, para o nosso futuro. Em continuidade, aqui são pequenos destaques sobre esse documento da Unesco, esse é o último, que eu trago essas mãos dadas aqui, ó. Hoje nós estamos assim, a ciência aberta aumenta as colaborações e o compartilhamento das informações científicas para o benefício da ciência e da sociedade. Então, é nisso que a gente tem que se apegar, defender e se ajudar. Ela disponibiliza o conhecimento científico multilingüe e o torna acessível e reutilizado para todos, é do cadeado aberto e do nosso acesso aberto, ciência aberta. E abre os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico e atores da sociedade, além da comunidade científica tradicional. É esse olhar para quem faz o extramuro das universidades. Dito isso, nós fechamos aqui nossos conceitos de ciência aberta. Eu vou trazer um pouco só sobre como essa ciência aberta se encontra no Brasil. Vejam que são tópicos que vão estar linkados, então todos poderão acessar, mas é interessante, aquele manifesto que a Bianca colocou em 2016, elaborado pelo IBICT, está aqui o link. O primeiro plano de gestão de dados da FAPESP é um dos primeiros movimentos que faz, como ela é uma fundação de financiamento público, e mexe com quem está precisando aprovar editais. Já nesse edital, a FAPESP é uma das instituições do Brasil que exige que o dado de pesquisa a ser trabalhado, a ser estudado, ele precisa ser indicado aonde ele está. Então, aqui, quando eu falar de financiamento, FAPESP, quando eu falar de Cielo, é a produção de produtos como artigo, que precisa estar publicado, mas o que está dentro falando do artigo, aqueles dados precisam estar em algum lugar, que é o repositório de dados de pesquisa. A fundação, para ser aprovado, o dado de pesquisa trabalhado ali precisa ser comprovado através de um repositório de dados. Então, são ferramentas, são recursos, que aí Vida vai exemplificar amanhã, que exigem que o dado seja guardado e publicizado, para que todos façam reuso dele. A lei de acesso à informação, que é básica para todos nós, a gente precisa respeitar. Existe um decreto com a política de dados aberta no nosso governo, a gente não tem ainda política aprovada nacionalmente. A Lei Geral de Proteção de Dados, são requisitos de como a ciência aberta ela permeia o Brasil. O quarto Plano Nacional de Parceria do Governo Aberto, são 11 marcos de ação de coordenação do compromisso da Embrapa. Aqui também eu achei curioso, porque são marcos que permeiam intrinsecamente com o nosso fazer, e aí tem Embrapa, Fiocruz, IBICT, grandes agências e órgãos de fomento no país que estão se reunindo e criando formas da ciência aberta, primeiro, ser sensibilizada, para ser formada e praticada. Hoje, o que a gente faz nessa capacitação parece ser pequeno, mas eu digo a vocês, não é. É uma iniciativa que precisa ser fomentada nas instituições de ensino superior. Então, eu vou passar aqui eu deixo os informes da Fiocruz, e o plano de dados aberto da Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que já tem política de acesso aberto aprovada, 10 anos já de festa por essa política. Existem repositórios de dados da Fiocruz, que é bacana de ter como exemplo, porque nós temos equipes multidisciplinar participando desse repositório de dados, precisamente, como bibliotecários, pesquisadores e advogados, para poder dar respaldo ao que se pode ser disponibilizado enquanto dado de pesquisa e o que não se pode. Chamo um detalhe para essa formação modular sobre ciência aberta, é básica, é simples, é gostosa de assistir e participar, eu acho que vocês crescem assistindo essa formação. Aqui é um pouco de puxar para a responsabilidade, né, sobre ciência aberta e repositórios digitais.
A professora Michele Costa coloca que bibliotecas como um dos caminhos necessários para a ciência aberta e nos faz entender que repositórios como estratégias para a ciência aberta é uma obra que ela construiu com o Fernando Leite. Nesse contexto, é uma obra que vem respingar no nosso fazer enquanto repositórios. Então, nessa reflexão, saibam que todos os envolvidos já estão imersos e estamos fazendo, de alguma forma, a gente contribui para a ciência aberta. E vocês vão conhecer alguns recursos, eu deixo aqui como exemplo, só como eu abordo lá na própria UFRN, né, que é através do portal de periódicos de acesso aberto. Aqui está o RI, mas o portal de eletrônicos da UFRN, Vida pode até acrescentar o da UF, da Federal Tecnológica Eita, que agora, Rural de Pernambuco, pronto, está chegando. Apresentar aí as duas amanhã para vocês. Repositório, também deixei o slide como estava, o da UFRN, o RI, mas pode acrescentar o de vocês, eu acho bacana. Estudar os dois, comparar, analisar. Enquanto repositórios de dados de pesquisa, eu afirmo que aqui no Nordeste nós só temos uma iniciativa na Universidade Federal da Paraíba e outra iniciativa na Federal do Ceará. Do Ceará, eu acho que não sei se está público. Nenhum dos dois eu não sei comentar como é que está o funcionamento deles, mas eu sei que eles existem. E nas nossas instituições que não existem repositórios para os nossos membros, a gente recomenda o Deposita Dados. E aí, novamente, eu faço o convite para quem estiver aqui e tiver alguma pesquisa que já apresentou no evento, e tem uma planilha, e tenha algo que você analisou de comparativo, que tenha imagens, que tenha esses dados que foram estudados para apresentar, vamos depositar no Deposita. Para quem fez mestrado, para quem fez doutorado, vamos reavaliar onde estão esses dados. Vocês ainda encontram nos drives e nas pastas de vocês? Vamos contribuir com a ciência, vamos deixar lá um pouquinho do nosso estudo, depositando. O Deposita a gente pode marcar, tem as duas bibliotecárias para auxiliar nesse processo, tá bom, gente? Nesse contexto de conceitos eu tentei associar algumas demandas práticas, alguns produtos que precisam dizer e representar, mas o mundo é bem maior. Quando se trata de periódico, então, existem várias outras práticas que podem ser abordadas enquanto que seja atender a ciência aberta dentro de um periódico. Mas que isso tenha ficado um pouco como que a gente possa ser responsável pela transparência, disponibilização pública, licenças livres e colaboração científica. Quando eu boto aqui ciência aberta, esses 4 pontos, eu busco os objetivos que eu comentei lá no início da nossa apresentação. Em notas finais, estou chegando no final, eu deixo aqui uma reportagem muito bacana que apresenta esse nosso fazer. Primeiro, que ela é de 2024, recente. Segundo, que ela é da Sociedade Brasileira das Pesquisas Científicas, que é da Sociedade para o Progresso da Ciência, é a SBPC. É interessante que foi a diretora, a professora diretora deste evento que puxou essa... Aqui foi uma reportagem, mas na verdade aconteceu, foi uma mesa redonda. E essa mesa redonda veio tratar de ciência aberta no Brasil, uma revolução em curso. Então, era o presidente da SBPC, presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos, um professor pesquisador pró-reitor da Federal de São Carlos, um membro da CAPES, um membro do CNPq. Então, são órgãos e entidades e uma universidade importante, tratando desse conceito de como é o nosso futuro, qual a ciência que queremos, como iremos realizar, como iremos fazer. Então, algo grandioso que a gente precisa estar acompanhando. Como a nossa oficina trata de conceitos, eu deixo para vocês um glossário de ciência aberta, que trata de todo esse movimento que eu falei, do acesso aberto a vários termos. Então, assim, é bacana e é base para que o bibliotecário entenda onde estamos, entenda como trabalhar com software, entenda como melhorar os recursos e processos que nós estamos já fazendo, atuando enquanto universidade. E aí eu trago
algumas reflexões, algumas frases que vão ficar para todos, né? A ciência aberta permite uma maior transparência no investimento em ciência. A ciência aberta fortalece as redes de colaboração entre pesquisadores em prol do avanço do conhecimento no universo das disciplinas e da ciência em geral. Reforça os valores de expor licenças livres nas produções. Torna um desafio dos pesquisadores, para os envolvidos, fomentar essas licenças e suas aplicabilidades na produção científica. E assim, eu encerro perguntando a vocês, né? Qual ciência nós queremos? O futuro da ciência envolve nós que fazemos a ciência hoje. E se você não sentia um colaborador da ciência, você se sinta, na hora que você está na ponta, emprestando um livro, na hora que você está na ponta, informando, ajudando, você se sinta um colaborador da ciência que faz a universidade que você pertence. Aqui eu deixo algumas fontes, porque eu não fiz referências em todas, mas são um pouco das nossas referências bibliográficas, mais alguns links, toda a apresentação está linkada. Isso aqui é o meu e-mail institucional. Eu posso parar a apresentação e vamos para a nossa conversa. Bora? Bom, eu vou deixar vocês aí colocando as dúvidas, perguntas, é o momento da gente interagir aqui com Cleidiane. Tem um link aí do formulário de avaliação, a gente pede, por favor, que vocês respondam, né? Até para a gente melhorar cada vez mais aí nesses programas de capacitação. Eu queria primeiro agradecer nossa primeira ferramenta de acesso aberto aqui na universidade foi o portal de periódicos da UFRPE, amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês, que foi em 2013, e desde então eu tenho recebido muito apoio aí, a UFRPE tem recebido muito apoio de Cleidiane, e eu queria que essa primeira ação formiguinha fosse com ela. A gente já falou muito de ciência aberta aqui através dos recursos, que era o portal e o repositório, mas eu queria muito, né, que a gente começasse a falar de forma mais ampla. Hoje a gente tem algumas demandas, a gente tem recebido algumas demandas que chegam para a nossa coordenação de atendimento ao usuário, que é a Uliana Alves, que está aqui do meu lado. Ela não está com câmera, mas a Uliane é que criou, né, esse programa de capacitações, e a Uliane é muito sensível, e ela foi atrás da gente, né, que desenvolve, está à frente de algum trabalho, dizendo assim, ó, vamos fazer alguma coisa na capacitação, vamos trazer vamos trazer alguma coisa que você acha que é importante, e quando eu falei sobre a ciência aberta, ela topou de cara, né? É a primeira de muitas, tá certo? A gente vai falar muito sobre isso, a gente viu que temos 20 e poucas pessoas aqui, e que essas 20 e poucas pessoas possam multiplicar o conhecimento hoje. Eu não poderia trazer outra pessoa que não fosse Cleidiane, pela importância que ela tem nessa construção da história da UFRPE, né, com essas ferramentas aí. E é sempre uma aula, né? Eu fiquei aqui, ó, muito feliz de estar escutando. É uma aula maravilhosa. E quem é bibliotecário como eu sabe como ela é uma referência para a gente, né? Quantas frentes ela já tem atuado sobre a ciência aberta no Brasil. E eu queria dizer a vocês que, embora seja muita informação e que a gente fique doido, porque para a gente que é bibliotecário é muita informação, imagina para quem não é da área, né? Mas essa ciência aberta não é para bibliotecário. Né? É o que a gente faz enquanto ciência e como a gente quer que chegue no mundo, na sociedade, né? E isso é sobre a ciência aberta, essa ciência aberta colaborativa, uma vez que a gente vive num país que não é um país de primeiro mundo, né? Então, a ciência aberta também é uma forma da gente quebrar essa hegemonia, que é muito importante, né? E a Unesco fala muito sobre isso, e é uma forma também da gente divulgar essa ciência, né? Com transparência, como é feito. E aí eu queria que vocês entendessem que amanhã a gente vai estar discutindo sobre isso, né? A UFRPE hoje tem um portal de periódicos, tem um repositório, mas hoje a gente não tem um repositório de dados. Então, eu, quanto pesquisador, às vezes eu entro para submeter um artigo científico numa revista e ela diz assim, é obrigatório você submeter os dados num repositório de dados. Já tem revista científica que não está colocando mais como alternativa, mas como obrigatoriedade. E aí, o que é que eu faço? Né? Eu estou aí participando de um edital, né? de iniciação, ou um edital da Fundarp, de qualquer outro lugar. E, às vezes, eles dizem,
vocês têm que, a partir do momento que desenvolverem um produto disso, né, um artigo ou um livro, e está aí no repositório, né, e aí os dados estão no repositório de dados, e aí o que é que eu faço nessa hora, né? Eu criei um artigo, mas eu quero publicar com pré-print. Onde é que eu publico isso? Né? Isso é tudo a ciência aberta. Às vezes a gente só quer saber o como fazer, mas a gente queria começar a discutir na universidade o que é a ciência aberta, para que a partir do momento que você tem essa demanda nas suas mãos, você entender por que está sendo obrigado a fazer isso, né? Porque há uma obrigatoriedade, mas é para o avanço da nossa própria ciência. Né? Eu lembro que quando a gente começou a falar em ciência aberta aqui na UFRP, as pessoas ficaram com muito medo sobre a questão de direitos autorais. Né? O acesso não tira direitos autorais de ninguém, né? E a gente entende que tem coisas que realmente não podem estar acessíveis, se gerou patente, se é um recurso tecnológico que gerou uma licença, a gente precisa respeitar esse tempo da licença, da patente, mas como é importante a gente entender que esses direitos autorais, né, eles estão ali, né, presentes, né? Há uma legislação que protege isso. Né? E o acesso, ele não tira isso de jeito nenhum. Né? Então, isso é importantíssimo. Eu quero agradecer mais uma vez a Cleidiane. A gente vai começar aqui a fazer as perguntas. Tem alguma pergunta, Willy? Tem algum... Eu não? tenho. Quem tem? Eu, Cleidiane. Você tem? Tenho. Porque a gente não conversou antes, que estava em evento, mas eu queria entender o público que está conosco. Eu achava que era só bibliotecários, não são? Temos Não academia junto. Somos alunos de pós, de graduação. Eu acho que deve ter algum professor por aqui. Tá bem mesclado, Cleidiane. Temos alguns servidores. Deixa eu só tem uma pergunta aqui. Graduação em BSI, bacharelado em Sistemas da Informação, André? Tem uma pergunta de Daniel dizendo assim, ó, em sua visão, o academia.edu entra no âmbito da ciência aberta? A academia.edu é como o ResearchGate, não é isso? É uma rede social científica. Pronto. Entra no âmbito da ciência aberta. Agora, como eu não uso, tenho que responder lembrando que se paga para inserir dados, se paga para usar, isso já é uma restrição. Mas, quando ele promove que seja compartilhado, respeitando os direitos autorais, entra sim. E aí eu acredito que o Acadêmico Edu possa ser caracterizado como uma rede social científica. Boa, legal, né? Então, eu queria fazer uma pergunta, Cleidiane, né? Eu conheço bem a realidade da UFRN e eles, né, embora tenha ainda dificuldades, mas eu sempre digo que eles estão passos à frente aí. Eles vêm discutindo a ciência aberta há muito tempo dentro da instituição, fazendo muitas sensibilizações, como vocês puderam ver, né? Ela falou que vão na pós, que vão na graduação. E aí a minha pergunta é muito em cima disso, sabe, Cleidiane? Eu acho que para todos os bibliotecários que estão aqui, que fazem parte da Rede Nordeste, desafio enorme para a gente essas sensibilizações, porque a gente pensa que não está dando resultado, né? As pessoas não estão compreendendo. E aí eu queria muito que você trouxesse a perspectiva da UFRN, né? De coisas que vocês pensavam assim, poxa, a gente não vai ter retorno e hoje vocês têm, né? Do tipo, olha, hoje está muito claro para todo mundo que eles precisam disponibilizar os trabalhos no repositório, que a gente, é muito claro para eles que a gente precisa falar e conversar sobre a questão do repositório de dados na instituição. Eu queria saber hoje o que na UFRN vocês já conseguem ver retorno dessas pequenas ações, sabe? Uhum. Ótima pergunta, Vida. E assim, inclusive, eu falei que fiz 3 capacitações no ano passado e não tive resultados de dados depositados. Porém, eu tive resultado de uma professora já está replicando o que eu faço, então isso já é uma colaboração.
Os resultados, eles não são rápidos. Eu tenho 15 anos de repositório institucional. Em 2011, está no SlideShare uma capacitação que eu fiz, que fala, inclusive, do Creative Commons em 2011. Eu estou em 2025, parece que tem gente que não sabe o que é o Creative Commons. É fato, é real, e a academia é assim. Entra professor novo, entra aluno novo, todo ano, igual muda de gestão. Quando muda de gestão, a gente de gestão de repositórios tem que ir lá explicar o nosso fazer. Antes que a cobrança Brasil e BIC de recursos venha chegar, redes brasileiras venham chegar, a gente já vai apresentar. Então, assim, você não tem direito nem de se cansar, você tem que recomeçar e apresentar. Com o alunado, é dessa forma também. Então, em 2010, a gente estava implementando um repositório, em 2012, a gente estava falando só com alunos sobre autoarquivamento. A gente começou a depositar a biblioteconomia sem depósito mediado. Em 2015, a gente começou o autoarquivamento do TCC. Em 2017, a gente envolve o professor para validar os trabalhos no TCC. Em 2021, a gente une bases e a gente fazendo e falando da mesma coisa de 2010, 2011. Hoje, 15 anos, a gente consegue apresentar um autoarquivamento real, um fluxo de orientador e aluno e bibliotecário. Isso demanda 1.200 depósitos no final do semestre, demanda 200 documentos de pós-graduação por mês, demanda estudos que a gente, lá quem trabalha comigo sempre estuda, tanto eu, quanto a Elisângela, quanto a Nioli, quanto Rita, todas têm um estudo de mestrado direcionado para o mundo de repositórios. A Elisângela não está mais, já foi para Brasília, a Nioli já fez mestrado, já se afastou para doutorado, já voltou, já tive tempo sozinha, iniciei sozinha, fiquei sozinha, e as meninas voltaram, agora elas, se Deus quiser, próximo ano, elas ficam sozinhas e eu vou para o doutorado. Então, assim, é um trabalho de formação a longo prazo. Então, assim, a questão da ciência aberta a gente já pratica e vai demorar para a gente ver que eles sabem que estão praticando ciência aberta. Então, assim, todas as 3 capacitações que fez o ano passado, precisa voltar e fazer novamente. Deveria voltar a fazer mensal, por semestre, porque o público é imenso, são mais de 40 alunos, 40 mil alunos. Então, tudo o que se faça ainda é pouco. O universo de uma universidade é gigante. O universo dos professores é gigante. O fazer deles enquanto pesquisa, enquanto... Então, assim, quando um programa de iniciação científica para perguntar sobre repositório, isso é fantástico, porque a gente inicia um trabalho com eles. Quando a demanda vem de um laboratório, agora recebi demandas de laboratórios, eu ainda nem sei como vou começar, mas eu vou chamar a comissão do RI, a gente vai estudar e vai dar respostas. Então, assim, é um fazer que é demorado. E que bom, porque a gente tem tempo para estudar, para emergir, para melhorar, e sempre é contínuo. Maravilha, fico muito feliz. Então, eu só queria explicar para vocês, quando o Cleidiane faz assim 1.200 submissões, desde que saiu, né, a recomendação, a obrigatoriedade, na verdade, no INEP da gente, terminou sua graduação, o aluno tem que depositar o trabalho de TCC, que antigamente era só tese e mestrado, mas o aluno tem que depositar no repositório, tem que estar lá, visível, né, acessível. E aí, o que é que acontece? No nossa instituição, vocês vêm aqui, né, e fazem uma entrega no nosso setor, e nós, bibliotecários, fazemos essa submissão. Nas outras instituições, é autossubmissão. O aluno vai lá, coloca os seus dados, submete seu trabalho, né? E aí esse processo de validação disso vai sendo feito pelo bibliotecário, na UFRN pelo professor também. Eu não conheço nas outras instituições, mas eu sei que na UFRN o professor também participa, né, Cleidiane, que eu acho isso muito maravilhoso. E aí a gente está trabalhando, né, para que a gente também chegue a esse ponto aí, que isso é muito importante, né? Então, para vocês entenderem, amanhã a gente vai conversar justamente sobre essas questões práticas, né? A gente tem vários cursos aqui, né? Bacharelado de Sistemas de Informação, Pedagogia, que trabalham com recursos, com jogos digitais. E, muitas vezes, algumas disciplinas resultam nesses jogos, né? Que é um recurso educacional aberto, muitas vezes. E onde é que eu submeto isso? Né? Onde é que eu torno isso acessível? Né?
Depois, logicamente, se você precisar licenciar alguma coisa, onde é que você torna isso, né, disponível? Então, a gente vai mostrar os caminhos, né, para que esses repositórios eles sejam cada vez mais alimentados, como a gente diz, né, para que a ciência evolua, né, e para que esses dados ele tornem essa ciência de fato colaborativa, né. A gente tem o SIGA-A e a Cleidiane é da UFRN. O SIGA-A foi criado pela UFRN, né, e aí o processo acontece via SIGA-A também, né, Cleidiane? Isso, eu perguntei se vocês utilizam, porque a gente tem um estudo comprovado cientificamente e uma prática muito bacana do SIGA-A exportando dados para o repositório institucional. Até então levava-se somente teses e dissertações, mas foi uma decisão política até nossa. E agora, a partir do próximo ano, a gente vai envolver o SIGA, a tese, o trabalho de conclusão de curso também vai vir SIGA-A. Então, o autoarquivamento que pode ser feito em DSpace, que deve ser feito ou no DSpace ou no sistema acadêmico, o autoarquivamento é para facilitar que o aluno, o próprio autor, deposite seu resultado, seu produto final de trabalho, TCC. Esse resultado, ele pode ser tanto no sistema acadêmico quanto no repositório DSpace. O importante é que, ao depositar o arquivo PDF, o professor veja o que o aluno depositou, porque é o pós-banca. Foi aprovado e pediram algumas observações. Quem tem que validar conteúdo, obrigatoriamente, é o orientador. A biblioteca vai validar os metadados. Então, de TCC, a gente está fechando reunião amanhã, já está pré-pronta, porque existe um trabalho de sensibilização. Como eu falei, mais de 40 mil alunos, então vários campos, a gente vai ter que mudar a normativa interna, que é o caminho que a gente está tomando agora, final já. O sistema já está ok, agora a gente vai mudar a normativa interna da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, que envolve o TCC, que envolve o repositório institucional. Mas a Pró-Reitoria não é do repositório. Essa iniciativa ela acontece quando vem da Pró-Reitoria de Graduação, que envolve a graduação. E da pós, PPG, como já surgiu na UFRN, desde 2014 que a gente trabalha com o depósito de dissertação e tese no repositório institucional e que vem diretamente para o SIGA-A. Então, assim, são fluxos semi-automáticos que a gente faz, ainda por opção, uma revisão humana, depois da exportação. Mas é um fluxo definido, um prazo estruturado, uma coisa que acontece sem deixar a gente desesperado. Foi tão bom em tese de dissertação que a gente vai replicar para TCC. Então, assim, quem usar o sistema SIGA-A, eu sou defensora e posso apresentar que é possível que a sua instituição faça o mesmo. Que ótimo. Gente, tem mais perguntas? Tudo bem? Amanhã a gente vai, de forma prática, né, visualizar tudo isso aí que Cleidiane falou, e a gente vai trazer respondendo algumas demandas que surgem para a gente, né? Onde é que eu posso depositar o meu recurso educacional aberto, né? Entrei num periódico e o periódico está pedindo aí para que eu deposite, né, os dados do meu artigo científico num repositório de dados. E onde é que eu tenho isso, né? Então, eu quero publicar um pré-print, né? O que é um pré-print? Então, a gente vai discutir um pouquinho isso amanhã, tá certo? Vamos fazer uma foto, Cleidiane. Quem puder abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto. A gente tem 2 pessoas participando aqui no presencial, são uma de Ciências Sociais e uma aluna de Ciências Biológicas. São graduação as duas? As duas são graduação. Estou muito feliz com as meninas. A gente também vai tirar uma fotinho com elas também. E aí, quem puder abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto, quem não puder, não se preocupa, tá? Porque eu sei que às vezes a gente está em casa, no trabalho, está só escutando, não pode, né? Mas vamos fazer sim. O Willy não tem câmera, mas o Willy pode ficar. Tem? Tá? Quer tentar da sua tá melhor. Tá. Você quer vir para cá? Que a gente faz junto? Vou tentar uma daqui também, tá, vida? Tá certo. Um print. Pronto. Acho que você quer... A minha tela está ficando muito grande. Você não quer retirar, não? Deixa eu tirar a sua fixação aqui. Deixa eu desfixar você. Fica todo mundo pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo botar mais quadradinhos aqui. Peraí. Deixa eu botar mosaico. Pronto. Que aí dá pra gente aparecer. Não tá aparecendo. Pronto, agora foi. Deixa eu dar um print. 1, 2, 3... Aí tá mais gente aparecendo. 1, 2, 3.
Deixa eu ver se salvou aqui. O meu não mudou, não. O teu não foi, não? Deixa eu ver se o meu foi. Não, o meu foi. Só que eu fiquei gigante, mas está lá na Rede Nordeste já. Eu Tá printei e joguei bom. para analisar. Que maravilha. Cleidiane, muito obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer a Williana também, que é a nossa coordenadora aqui, que cuida dessa parte das capacitações. Agradecer a cada um de vocês. A gente tem aí mais uma semana aí de capacitações. O pessoal que está inscrito hoje vai estar comigo amanhã. Eu espero que estejam, tá certo? A gente quer agradecer a toda a equipe aqui que trabalha com Cleidiane, com Iliana, Daniel, Sivaldo, Tiago. A gente vai ter uma oficina com o Tiago também sobre a LGPD, muito importante, tá certo? Principalmente para quem tem medo de disponibilizar por causa das questões de direitos autorais, Creative Commons, LGPD, elas ampliam muito a visão da gente sobre isso. E agradecer aí o pessoal da Rede Nordeste que está com a gente. E, Cleidiane, a casa é sua, querida. Eu tenho muito orgulho de Cleidiane como bibliotecária. Eu sempre digo que ela é uma referência para mim, e não é sobre babação, que eu não sou uma pessoa assim, mas é muito bom a gente ter boas referências na área, né? Cleidiane, Eu digo mesmo. Ela não ajuda Você só a sabe. mim, como a todos os bibliotecários que estão na rede e fora da rede. É uma bandeira de um movimento muito difícil. E aí, quando a gente compartilha junto, a gente cresce junto, e a rede tem sido isso, né? Tem sido muito isso, né? Tem nos ajudado muito a trazer esse diálogo para dentro das universidades, a importância dele. E eu acho que hoje, mais ainda, porque hoje há uma obrigatoriedade. Então, é muito legal quando sai INEP obrigando, CAPES obrigando, todo mundo obrigando, porque ajuda o trabalho da gente. Que antes, quando não tinha essa obrigatoriedade, o povo não queria nem saber de ciência aberta. Mas hoje, né? Quando tem, Necessário. eu fico muito feliz, eu não vou mentir, não. Quando eu vejo alguém vir procurar, não, porque o periódico disse que eu tenho que depositar no repositório de dados. Eu digo, o usuário não ficar com raiva de mim. Mas é importante, tá certo, gente? Isso é muito importante. E eu quero agradecer a todos vocês. Foi uma manhã muito prazerosa, de muito conhecimento aí, e que a gente possa multiplicar, tá certo? Um abraço para todos. Obrigada, Vita. Cheiro, Cleidiane, boas melhoras para sua filha, viu? Cleidiane está com a filha doente, mas mesmo assim veio. Muito obrigada, viu? Aqui. Obrigada, viu, Vida? Você sabe que tudo que ela falou de mim, gente, é recíproco. Ela me ajuda muito, a gente troca muitas figurinhas. É muito bom quando a gente tem essa parceria. Beijão, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.